Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de terça-feira, que vai trazer para a gente um tema bem importante, que é sobre sabedoria e maturidade. A gente está estudando sobre a questão das panelinhas na igreja, sobre divisões, então como é que a gente consegue lidar tendo uma igreja madura, né, que está ali tentando resolver as situações da melhor forma possível. Então a gente está aqui hoje com a Iris. Tudo bem, Iris? Tudo bem. E mais uma vez com a nossa convidada super especial regional de jovens, Damares. Olá, gente, prazer estar aqui novamente. E aí a gente começa falando sobre um assunto bem importante, que é a lição vai falar que as panelinhas elas nascem de uma visão exagerada de líderes humanos, né? E que isso inclusive ameaça a unidade da igreja. Logo quando a gente entra na igreja, a gente acaba conversando mais com uma pessoa, ou então tem alguém que dá estudo bíblico pra gente, né? Então a gente acaba se apegando, óbvio, com essas pessoas, e inclusive com alguns líderes, mas a nossa visão sobre esses líderes precisa ter um cuidado muito grande, né? Porque se a gente coloca esses líderes numa posição muito lá no alto e a gente exalta esses líderes, acaba que existe esse risco, né? Porque se esse líder entrar em conflito com algum outro líder, a gente vai tender a querer ficar, enfim, em conflito também, aí você acaba entrando na briga e se esquece do principal propósito, né? Então, a gente precisa entender exatamente qual que é a visão que a gente tem que ter com relação à nossa liderança. O líder, ele é importante, a gente tem que entender também que o líder, ele é um instrumento de Deus, assim, para liderar realmente a igreja, para poder tomar decisões importantes, decisões que não podem estar na mão de qualquer pessoa, por isso a importância do líder. Mas a gente tem que entender que antes de líder, ele é ser humano, ele é pecador, ele tem falhas, ele chora, ele sorri, ele sente raiva, e isso está suscetível a ele poder cair no erro, né? Como todos nós temos essa possibilidade por conta do pecado. Mas realmente é colocar o líder nesse lugar certo, nesse lugar de inspiração, de uma pessoa que eu me inspiro, uma pessoa que ela tem boas características, ela pode me dar bons conselhos. Isso pode servir de inspiração e de fortalecimento para a minha fé, mas nunca colocando acima de Deus, num lugar de idolatria, num lugar de pedestal, que esse líder, se ele for realmente uma pessoa usada por Deus, ele nem vai querer estar nesse lugar de autoridade suprema na vida de ninguém, porque ele sabe que é pecador, que é falho, que é ser humano e que o único que deve ser adorado, contemplado é o nosso Senhor Jesus. Uma fala muito popular que as pessoas falam é que dê poder à pessoa que você vai conhecer essa pessoa. E isso, infelizmente, acontece com nós seres humanos, né? E pode acontecer muito disso, do líder ele ser superestimado e realmente ele ter um ótimo conhecimento da Bíblia, da igreja e auxiliar as pessoas. Só que aí, quando o ego fala mais alto, isso é problemático. E quando isso acontece, né, é que surgem as panelinhas, é que surgem esses grupos fechados. E quando surge isso, é que aí a igreja começa a andar defeituosa, doente. Porque se a gente não une, não age como um só corpo, a gente vai ter um problema. Um corpo querendo agir sozinho vai ter um problema. Ou um corpo querendo parar de funcionar, porque o outro se acha melhor, então deixa ele fazer tudo, se ele não se acha muito bom, deixa ele fazer tudo, também vai ficar doente a igreja. Então é isso. O líder ele precisa ter atenção para o ego não falar mais alto e a quem usa o líder como uma referência, lembrar que Jesus é a referência real. Aquele líder está refletindo a Jesus. E não que ele é a solução ali, autossuficiente. Não, nós somos totalmente dependentes de Jesus. E a gente precisa entender que o líder é um pecador, é uma pessoa, é um ser humano igual a gente. Às vezes a gente esquece. E muitas pessoas se frustram na igreja e se afastam da igreja porque aquela pessoa fez isso comigo. Eu esperava mais dela. Mas por que eu vou esperar mais dela? Porque eu estou gerando uma expectativa de uma pessoa que é ser humano, que vai errar. Então é isso que a gente precisa entender, que a referência maior é Jesus. As pessoas vão servir de inspiração para a gente, os líderes vão servir de inspiração. Deus capacita os líderes para isso, mas que a referência precisa ser Jesus. Exato. E aí a lição vai trazer uma palavra, uma expressão, na verdade, que eu achei bem interessante, que ela fala que quando a gente começa a olhar para certos líderes e colocar eles em outro lugar, e aí, por exemplo, em detrimento de outros líderes, né, que a gente não dá essa importância toda, a gente vive numa atmosfera de competição. E essa atmosfera de competição a gente vê muito nas igrejas, que é tipo assim,
o meu trabalho é melhor que o seu, então eu sou, sabe, tipo, melhor e sigam-me, sabe? Tipo, meio assim. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de não viver numa igreja que está competindo entre si, né? Porque... Isso é uma questão muito com as novas gerações. Sim. As velhas gerações, às vezes, têm uma dificuldade de entender que as novas gerações também são capazes de fazer. Não, ele é muito novo, ele não vai fazer isso. Eu faço muito melhor, deixa eu fazer. Não, a igreja tem lugar para todos. Para as velhas gerações, para as novas gerações. E isso é isso que a Igreja Adventista tem trabalhado agora, né, nesses próximos 5 anos, as novas gerações. Por quê? Porque a gente precisa dar a devida importância para quem está chegando, está aprendendo. Tem líderes nessas novas gerações que têm ideias que vão alcançar esses adolescentes que estão vindo aí. Que eles são o futuro da igreja? Não, eles são a igreja agora. Né? E as pessoas que já estão há mais tempo também são a igreja agora. E essa igreja ela precisa entrar em unidade, né? E não em competição. E às vezes acontece isso, né? Porque eu sou novo, a ideia dele é velha demais, é antiga demais, a gente precisa renovar. Tá, a gente precisa renovar porque a gente precisa viver conforme o nosso tempo. Obviamente, seguindo tudo que a palavra de Deus diz. Mas que todas as ideias são bem-vindas e quando condizem com a palavra de Deus e com o que Jesus diz para nós do que é o reino. Exato, porque não existe uma pessoa melhor nem uma pessoa pior, né? Todo mundo vai contribuir de alguma forma. As novas gerações vão trazer um olhar talvez mais inovador, vão trazer ideias um pouco mais criativas. As gerações que, enfim, são um pouco mais passadas, elas vão contribuir com a experiência delas, porque elas já viveram muitas coisas que as novas gerações não viveram. Então, elas vão saber, por exemplo, resolver problemas que, enfim, as novas gerações não tiveram contato. Então, todo mundo vai conseguir contribuir de alguma forma. Se a gente se separa, a gente só perde, né? A gente vai perder a experiência de um, vai perder... A igreja se divide, e aí pessoas saem da igreja. Exato. E aí é complicado. E a gente precisa buscar muito essa sabedoria, essa maturidade espiritual de entender tanto assim as gerações mais experientes, ter paciência de lidar com os que estão chegando agora, dos que são novos na fé, para poder acolher, para poder ensinar, para poder inspirar também. E também a geração mais nova também ter essa maturidade, assim, não sei se maturidade é por conta da idade difícil, mas assim, ter esse coração aberto para poder ouvir conselhos também, saber ver aquilo que é bom, aquilo que a pessoa pode reter para ela, e assim todo mundo consegue andar junto, caminhar junto, né, rumo a Canaã celestial, se Deus quiser, né? É isso. E aí, 1 Coríntios 3, do 1 ao 4, vai dizer assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E aí, mais um tapa na cara de Paulo, né? Que ele fala, tipo, olha, vocês que estão brigando e causando desavenças na igreja, vocês não estão maduros o suficiente e eu não posso nem conversar com vocês de igual para igual, porque vocês são crianças na fé, né? Ele usa essa expressão, mas acho que é para falar sobre imaturidade. Se a gente realmente acha que o evangelho vai ser isso, vai ser competir com o meu irmão, enfim, vai ser fazer um trabalho melhor para poder dizer que eu fiz um trabalho melhor, a gente não está maduro espiritualmente. Nossa vida espiritual é refletida nos nossos atos, né? Então, se a gente quer competir com alguém que a gente deveria se unir para poder chegar até algum lugar, a gente literalmente está mostrando que a gente é criança espiritual e, como o Paulo fala aqui, a gente é carnal, né? A gente está olhando para as coisas da carne e não para as coisas do espírito. Isso, está agindo com as emoções, em vez de agir racionalmente no espírito. É isso que o Paulo vem falando. Porque a maturidade espiritual, ela não é uma questão de idade, né? Porque alguém mais velho pode ser imaturo espiritual e uma pessoa mais jovem, por ter aquela comunhão maior, pode ser mais madura espiritual. Então, é isso que Paulo está falando. Eles não estavam preparados porque eles não estavam conseguindo enxergar, porque eles estavam em divergência. Então, eles precisavam parar com essa divergência e olhar para Jesus, olhar para o que Paulo e Apolo estavam pregando e adquirir essa madurez espiritual. Foi o que ele fala. Eles não poderiam comer comida sólida porque eles ainda eram bebês na fé. A gente não dá para um bebê já uma comida, um arroz, um feijão, porque eles não estão preparados, o organismo deles não está preparado. Então, precisa primeiro só do leite materno,
depois que vai para as comidas sólidas. Então é isso, as pessoas precisam entender que há um passo a passo até a maturidade espiritual. E tem gente que às vezes não entende isso. Que é atropelar, né? Mas aí Paulo, ele, inclusive, se a gente segue o exemplo dele, a gente aprende muita coisa, porque ele se coloca várias vezes como cooperador de Deus, e ele usa às vezes a expressão até prisioneiro de Cristo Jesus, que eu acho muito linda. É isso, assim, se a gente coloca Deus como nosso alvo, nosso foco, a gente entende todo o resto. E aí a gente entende que a gente não pode, por exemplo, confiar demais ou, enfim, depositar expectativas demais em tal pessoa, mas sim da gente todo mundo trabalhar para cooperar e seguir a Deus, né? Que é nossa referência maior. Ele a gente sabe que não vai pecar, que não vai decepcionar, que não vai de forma nenhuma querer causar divisões. Ele é o nosso realmente exemplo de fé e prática, e nele a gente realmente pode depositar as nossas expectativas sem medo de errar, sem medo de que ele vá nos decepcionar, né? Sim. Então vamos fazer uma oração para a gente terminar essa lição. Iris, você pode fazer essa oração para a gente? Oro sim. Senhor, aqui mais uma vez a gente tem aprendido nessa lição maravilhosa desse trimestre sobre a unidade em Cristo, como a nossa unidade não pode estar baseada nos nossos relacionamentos humanos, que pode quebrar em algum momento, que pode falhar. Mas o único que não falhará conosco, apesar que homens, mulheres falhem, é o Senhor Deus. Então que o Senhor possa nos ajudar a sermos esse corpo unido, esse corpo que trabalha, que coopera junto para um propósito maior, porque todos temos o mesmo objetivo, queremos ir para o mesmo lugar e confiamos e cremos no mesmo Deus. Então que o Senhor possa nos ajudar a manter sempre essa unidade de amor, de unidade mesmo, de entrega, de propósito, de entendermos que estamos aqui porque o Senhor nos colocou e o Senhor quer que nós trabalhemos juntos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Segue a gente nas redes sociais, @adventista_caixambi. Mas liga também o sininho aí para você não perder as próximas lições. Fica com a gente, tá bom? Tchau, tchau.